Pronto, acho que começamos a gravar, né? Então, sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de debates, pandemia e estágios em psicologia. Essa é a primeira mesa, que se chama Estágios, Interface entre o contexto de pandemia e a formação em psicologia. Meu nome é Vanessa Branco, eu sou representante do Núcleo de Porto Alegre da Abrapso e você é mediadora desse debate. A Abrapso, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Psicologia Social, que está organizada nos níveis nacionais, regional e núcleos em várias cidades do país. Tem como objetivo congregar as pessoas que trabalham no desenvolvimento da psicologia social. Um recado apenas assim sobre o núcleo de Porto Alegre e Vale dos Sinos, né? Nós estamos fazendo reuniões conjuntas e abertas a todos interessados, e a próxima reunião vai ser no dia 11 de setembro, na sexta-feira, às 18 horas. Para saber mais, vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais, né, @abrapsovs e @abrapsors. Certo? Então, esse debate vai contar com as presenças da professora Neuza Goreski, da Raquel Bax e da Mariana D'Ambros, que a gente agradece muito a todos por terem aceitado o nosso convite e proporcionar essa discussão na data de hoje. Tá? Lembrando mais uma vez que há uma lista de presença virtual que todos precisam preencher, tá certo? Qualquer dúvida ou dificuldade pode nos chamar aqui no chat, que a comissão está atenta, ou através do e-mail abrapsovaledocino@gmail.com. Eu ia fazer uma brevíssima contextualização sobre o tema, mas eu acho que nem cabe, né, devido até ao tempo que a gente tem aí para fazer, mas eu vou falar simplesmente, então, assim, que a Abrapso se posiciona de uma maneira defendendo a formação em psicologia presencial, né, entendendo que a modalidade remota ela não é acessível à maioria dos segmentos mais vulneráveis da população e que também pode estar a serviço de reiterados processos de precarização da prática docente e da formação em psicologia, que a gente que sabe que tanto no âmbito público quanto privado está cada vez mais orientado por lógicas mercantis, né? E que essas ferramentas online podem servir de alguma forma para uma flexibilização. Então, a recomendação e nós vamos ter na segunda mesa um representante da diretoria nacional, mas a recomendação aberta da Abrapso é que as universidades não adotem práticas EAD, que é diferente de ensino emergencial remoto, né, ou de ensino híbrido no período pós-pandêmico, né. A Abrapso se posiciona, né, nesse debate, entende que não é apenas técnico, mas também político, né, e que a gente precisa inscrevê-lo nas diferentes realidades de cada região do país, que têm sido afetadas de formas singulares na atual conjuntura. Assim, a gente passa a palavra para nossas convidadas de hoje, que estão aqui para enriquecer esse debate e compor reflexões e posicionamentos possíveis frente às questões dos estágios remotos e emergenciais em meio à pandemia de Covid-19. Lembrando que cada convidada, então, terá no máximo 15 minutos para a sua exposição e as perguntas serão selecionadas do chat, né, que podem ser mandadas a qualquer momento, e o João está cuidando aí para nós, né, então a gente pede que fiquem atentas as convidadas ao tempo, né, e também o pessoal que possa ir mandando suas perguntas. De pronto, já vou apresentar a professora doutora Neuza Maria de Fátima Goreski, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, que possui mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC, doutorado em Educação pela University of Wisconsin-Madison e pós-doutorado no Institute of Education e University College of London. Atualmente, a professora é uma professora associada a da URGS e coordena o Grupo de Pesquisa, Estudos Culturais e Modos de Subjetivação, bem como o Núcleo E-Políticas, desculpa, professor, se eu falei errado, eu não sei se é políticas ou é políticas, eu não sei, eu sei que é um nome bonito, Estudos em Políticas e Tecnologias Contemporâneas de Subjetivação. Já foi presidente da ANPEP, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e também do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Também já foi presidente da Abrapso em 2 ocasiões, de 2001 a 2003 e de 2011 a 2013. E atualmente integra a gestão do Conselho Federal de Psicologia do CFP, onde é secretária regional Sul.
Isso é um pequeno resumo da sua jornada, né, de contribuição à psicologia, né, professora? Passo a palavra que está com a senhora, que tem muito para contribuir com a gente nesse debate. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos e todas. O prazer é meu. Sabe que a Brapso sempre foi e sempre será a menina dos meus olhos. A gente vai ficando velha, mas assim tem uma dificuldade de largar essas coisas assim, porque acho que muitos de vocês não tinham nascido ainda e eu já estava na Brapso, né? Já estou aí com uns 30 anos, mais acho que 30 anos de participação na Brapso, realmente sempre participei muito, fui muito ativa, procurei colaborar sempre, e eu acho assim que historicamente ela é uma instituição assim que conseguiu transformar a psicologia social brasileira, não só a psicologia social, mas também a psicologia, tensionou muito a psicologia. É muito importante, mas uma outra hora, como diz o Jonas, nós vamos falar sobre isso. Bom, hoje então a questão é ensino remoto, né? Estágio em tempos de pandemia, né? E a questão do ensino remoto e o ensino EAD. Então, assim, olha, primeiro, vamos começar a situar. Nós estamos com umas DCNs as diretrizes curriculares nacionais, que foram um trabalho feito, assim, a estilo do que foi feito esses seminários agora para o estágio remoto, nos anos de 2018 e 2019, que foi uma participação nacional, todas as regionais da BRAPS, dos Conselhos Regionais de Psicologia e do Conselho Federal. Essa DCN já está aprovada, só falta homologação, está no MEC somente esperando a homologação. E lá está bem claro que o curso de psicologia não vai se dar o ensino EAD, né? Não vai se dar de maneira nenhuma ensino EAD, não pode se dar. Então, isso é uma lei, é uma norma. Então, a gente pode ficar tranquilo. Embora a gente saiba que isso é uma luta constante, que vai ter vários atravessamentos aí, inclusive, assim, quem está compondo hoje o Conselho Nacional de Educação são pessoas comprometidas com esse sistema neoliberal, a maioria deles, e que provavelmente, né, a força política vai vir no sentido contrário, mas a gente está aí para a luta. Então, assim, ó, primeiro, então, assim, qual é a diferença de ensino emergencial remoto e ensino EAD, né? Então, o ensino emergencial remoto, ele está trata-se da intensificação do uso da tecnologia de informação e comunicação no período em que vigorar a necessidade de isolamento social, ponto. E, claro, que o ensino à distância, ele pressupõe um projeto pedagógico de curso específico aprovado pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação. Então, aí, a gente já deixa bem claro a questão da diferença entre os dois, e que aqui a gente está tratando somente da questão do ensino remoto emergencial neste tempo de pandemia. Isso foi uma questão que não foi fácil, assim, a gente chegar onde a gente chegou, porque, assim, desde o começo, assim, lá em março, né, o MEC já colocou uma portaria, que era a 343, que autorizava a transposição de atividades presenciais dos cursos superiores para os meios remotos, né? E vetando a realização de práticas de estágio em laboratório de forma remota. Em 24/3, saiu uma nota da BEP sobre atividades acadêmicas no contexto da pandemia, se colocando basicamente contra. No dia 28 de abril, aí, vem o parecer do CNE e sugere uma flexibilização assim, da oferta das práticas de estágio e laboratório, né, ensino superior. No dia 15 de junho, então, uma carta de recomendações do do CFP e da BEP sobre os estágios por meio remoto. E nessa carta, a gente ainda estava com uma posição bastante, vamos dizer, contrária, com algumas ressalvas, assim, de poder se caminhar para isso, muito peculiarmente, mas ainda uma resistência a isso. No dia 16/6, veio uma portaria do MEC, né, a 544, que autorizava a realização de práticas de estágio e laboratório por meios remotos. Aí teve todo um movimento
do que eles chamam do conselhinho. O conselhinho é um Conselho Nacional de Educação que existe só dos cursos de saúde. E nós fomos chamados para participar, a gente participou, e naquele momento, assim, os cursos de saúde, como odontologia, por exemplo, eles se colocaram totalmente contra enfermagem e outros, nutrição, dessas práticas, né, na modalidade remota. A gente preferiu não se colocar contra, inclusive a odontologia foi uma que entrou com um processo de judicialização, né, o Conselho Nacional de Educação, e a gente, então, resolveu, assim, quem sabe a gente vai consultar a categoria, né? Vamos consultar os interessados e vamos ver aonde a gente pode chegar. Porque a gente também achou que os estágios de psicologia, eles poderiam contribuir com a população neste momento de pandemia, né? Era uma forma também, era um outro campo aí, né? Que poderia vir, assim, a favor da população, e a gente sabe que sempre a população menos favorecida, mais vulnerável. E aí foi, então, que no dia 23/7, a gente, assim, desencadeou e começou o processo nacional daqueles seminários que vocês devem ter ouvido falar bastante, que a gente fez em todo o Brasil. Foram 77 seminários no total, 12 na região norte, 27 na nordeste, 12 no centro-oeste, 18 no sudeste e 8 no sul. Que foi ali que a gente, vamos dizer assim, buscou o material para a gente estudar e trabalhar, para ver como a gente poderia, digamos assim, poder contribuir, né, com este momento, né, com este momento da pandemia. Bom, aí se recolheu todo esse material, se trabalhou bastante em cima deles, e também se procurou, assim, fazer um aprofundamento das questões que vieram, no sentido de poder facilitar e sistematizar esses dados. Então, assim, não sei se vocês já viram o material que foi enviado, aquele material do Conselho Federal, que é o caderno de orientações, né? Então, esse material, ele começa falando da caracterização dos campos de estágio e suas implicações, tá? Dentro da psicologia. A gente sabe que a diversidade dos contextos da inserção profissional e mesmo da formação é bastante grande nessa área. A gente atua, por exemplo, assim, a gente dividiu em 3 grandes áreas: o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Então, no setor público, eu acredito que é onde tem a maior assim, oferta de estágio, que é assistência social, cultura, desenvolvimento rural, direitos humanos, adolescentes, mulheres, LGBT, igualdade racial, pessoas com deficiência, tudo isso pertencendo à questão dos direitos humanos, o esporte, educação básica, educação superior, gestão pública, e lá vai. No setor privado, a gente tem a clínica, mobilidade humana, clubes esportivos, educação básica, empresa privada, saúde hospitalar e outros. E no terceiro setor a gente tem as ONGs, né, as OS, as OCIP, que também oferecem estágio, onde a gente tem muitos alunos desenvolvendo estágio. Então, assim, a gente tem uma diversidade bastante grande, vamos dizer assim, da caracterização desses campos de estágio e das diversidades dos contextos dentro deste campo de estágio. Bom, a partir de a gente fazer, então, esta contextualização, essa caracterização dos campos de estágios, a gente partiu para um outro aprofundamento, que foram os processos de trabalho, né? Quais eram os processos de trabalho que implicam dentro dessa formação e dentro da questão dos estágios. Então, a gente colocou, assim, nomeou, assim, 11 processos, vamos dizer, de trabalho.
E a gente sabe que esses processos de trabalho, eles têm uma transversalidade dentro dos diferentes contextos, né? Então, por exemplo, o processo de trabalho de avaliação psicológica entra em vários processos de trabalho, em vários contextos, né, em vários campos de estágio, não é só em um. Então, essa transversalidade é muito grande. Então, esses processos de trabalho foi processo de investigação científica, processo de avaliação psicológica, processos educativos, processos de gestão e desenvolvimento de pessoas no trabalho, processo de prevenção e promoção da saúde e de bem-estar, processos clínicos, processo de orientação e aconselhamento, processos organizativos de coletivos sociais, processos de mediação de conflito, processos de proteção social e desenvolvimento e processos de ensino de psicologia. Por exemplo, aqui nesses processos a gente tem pelo menos dois, aonde entra a psicologia social e a psicologia comunitária com muita força, que são os processos organizativos de coletivos sociais e os processos de proteção social e desenvolvimento. Então, aonde que se dá, por exemplo, nas ênfases de psicologia social, o maior número de estágios. Bom, depois de a gente, então, ter trabalhado em cima desses processos de trabalho e toda a sua transversalidade nos diferentes contextos, a gente, então, se aprofundou um pouquinho mais buscando os níveis de atividades. Os níveis de atividade no percurso formativo. E a gente sabe que esses níveis de atividade, eles tiveram lá sua homologação no CNE lá em 2011. Então, faz desde 2011 que eles estão aí. E esses processos, eles basicamente, assim, estão em três grandes grupos, que seria as práticas de disciplinas, que se dão, assim, vamos dizer, já experiências que se dão nos campos, que muitos deles já são os mesmos campos de estágio, os estágios de núcleo comum, que agora nas novas DCN é chamado núcleo comum e não mais o básico, o antigo básico, e os processos das ênfases, né, que antigamente eram os estágios profissionais. Então, a gente sabe que a gente se preocupou mais em focar a questão, vamos dizer, dos estágios profissionalizantes, pelo menos daquilo que compete mais a questão do Conselho Federal de Psicologia, né? Porque a gente sabe assim, o Conselho Federal de Psicologia, ele não tem ingerência sobre a formação do psicólogo. A ABEP, que é uma entidade que se dedica mais a isso. Mas o Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma grande responsabilidade por causa que o aluno, ele está, digamos assim, desenvolvendo práticas profissionais. Ele não é um profissional, um psicólogo formado, mas ele está desenvolvendo práticas profissionais, né? Então, nesse sentido que o Conselho Federal de Psicologia, vamos dizer, entra na história, né? Porque a questão dele é o profissional que está aí responsável, né, por este psicólogo, vamos dizer, em formação. Bom, a partir disso, então, a gente começou a trabalhar na questão dos processos, vamos dizer assim, os processos que são as práticas na formação, né, da psicologia em situação remota, que foi, então, aqui que a gente entra com o grande material que a gente trouxe dos seminários, que vieram dos seminários. Então, assim, o primeiro processo seria aquele que eu falei da investigação científica, né? Então, o que consiste a gente, então, coloca lá, acho que todos vocês podem acessar esse documento, né? O que consiste, vamos dizer assim, basicamente, esse processo de investigação científica e o que então é orientado, o que é recomendado, né? A gente não está, isso aqui, esse documento, ele não é uma lei, ele é um documento orientativo, um documento que foi
digamos, feito por uma convenção nacional pelos coordenadores de cursos, supervisores, orientadores e alunos, né, e o corpo discente. Então, os processos educativos. A mesma coisa, os processos de gestão e desenvolvimento de pessoas em contexto de trabalho. Então, assim, o que se orienta, o que se aconselha que seja feito? A gente sabe que, em última instância, sempre o responsável pelo estágio é o supervisor, o orientador, e, claro, e vai recair também na IES ou no local de trabalho. Então, se a IES e o orientador e o supervisor se responsabilizarem, é claro que eles podem pensar em flexibilizar uma ou outra dessas orientações. A gente não tem como proibir isso, né? Então, por isso que isso é um documento, vamos dizer, orientativo. Bom, a gente tem depois, por exemplo, os processos de prevenção e promoção da saúde e bem-estar, a gente tem os processos clínicos, a gente tem os processos de avaliação psicológica, os processos de orientação e aconselhamento, processos organizativos de coletivos sociais, e aqui que eu acho que eu falei muito, que entra bastante a questão da psicologia social, porque abarcam a organização, mobilização, desenvolvimento e avaliação de processos grupais para participação social, desenvolvimento comunitário e mudança societal. Envolve atividades grupais e comunitárias de autopreservação e autogestão em distintos territórios em que as formas de organização enfrentam tensões, relações de poder, conflitos, bem como as potencialidades e soluções criativas e emancipatórias. Então, acho que isso tem muito a ver com a nossa grande área. Depois a gente tem os processos de mediação e conflitos, processo de proteção social e desenvolvimento, que eu acho que aqui também entra uma questão muito importante da psicologia social, que envolve o aprimoramento de competências que permitam ações que sejam da esfera pública, organizada, e organizações não governamentais, institutos, dentre outros, de promoção e acesso a direitos como saúde, educação, moradia, geração de renda, dentre outros, de modo a garantir o desenvolvimento psíquico autônomo e saudável a indivíduos ou grupos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Atua de forma precípua na prevenção de fatores de risco que atendem na promoção da vida. E aí tem os processos de ensino da psicologia, que também são importantes. Bom, todas essas questões, elas foram também respaldadas, e é uma questão que a gente orienta pelas questões éticas, né? A gente tem o Código de Ética que respalda isso. E, claro, principalmente pelas questões dos protocolos da pandemia, naquilo que está aí posto, né, neste momento, pela pandemia, que é uma questão muito importante. Então, não podemos sair assim, fazendo essas atividades, ou no local de estágio, onde que seja, se a população também não tiver, vamos dizer, seguindo os protocolos, as IES, os instituições ou equipamentos sociais, seja da assistência social, ou seja, da saúde. Eu acho que em toda essa questão desse trabalho para estágios, né, na modalidade remota, nesse período específico, nesse contexto específico da pandemia, os estágios nas ênfases de social, psicologia social, direitos humanos, né, esses que trabalham dentro digamos, principalmente dos equipamentos da Política Nacional de Assistência Social e dos SUS e SUAS, o que a gente tem discutido depois desse documento é que a gente tem uma preocupação de que esse estágio ele passa a ficar muito restrito na questão do aconselhamento individual, no atendimento individual. Ele não tem como não se fazer isso, né? Não tem como se fazer isso. Mas aí eu acho que nós temos uma flexibilidade maior para poder fazer uma invenção aí, uma criação. Por exemplo, né,
coisas que a gente estava falando, boletim informativo para a população, né? Atendimento a grupos ou mesmo famílias aonde já tem acontecido o Covid, já tiveram pessoas que adoeceram pelo Covid. Eu acho que tem uma série de questões que a gente pode ir além, porque nesse momento a gente nunca teve um momento antes, assim, na nossa formação, pelo menos no nosso século, né? Então, eu acho que aí que é um momento diferente, é um momento novo, né? É um momento de aprendizagem, é um momento de a gente poder inventar também outras práticas que certamente vão servir muito. Então, de a gente poder pensar como que a gente pode continuar essa promoção de vida, né? E essa promoção de vida, não só na questão da saúde, mas na questão da cidadania, do exercício político, né? De autonomia, que possa dar uma certa autonomia, né, para as pessoas e para populações. A gente tem, assim, algumas questões que foram colocadas, vamos dizer, como restrições a se observar, né? Não é restrições, mas ou restrições ou, pelo menos, a se observar. Que uma delas é o atendimento a pessoas em situação de violências ou violação de direitos. Então, essas situações nas quais os atendidos são vítimas ou suspeitos de estar em situação de violência ou violação de direito. Não há como se ter garantias de sua segurança e de sigilo de atendimento, o que impossibilita as práticas remotas quando houver certeza ou suspeito de tais condições. Então, essa é uma questão importante, acho que principalmente na nossa área. A outra restrição é a avaliação psicológica. A Comissão de Avaliação Psicológica, ela andou recentemente aprovando alguns testes que podem ser desenvolvidos de maneira online. Então, aqui a gente coloca que somente esses testes, quem trabalha com testes, somente esses testes podem ser realizados nessa modalidade remota. Na questão do atendimento a crianças, a gente sabe que também tem algumas peculiaridades, né? Então, assim, tem situações que é viável o atendimento, né? Nas crianças inferior a 12 anos, ou mesmo adolescentes, ou criança a partir de 12 anos. Mas isso é uma situação que a gente coloca aqui como, em alguns casos, assim, seria não recomendável. Mas eu acho que isso vai muito de como está se dando essa atividade. Se no local tem um psicólogo que está acompanhando essa atividade junto, né? Se essa criança que não tem 12 anos, ela tem um responsável, né, que está sendo informado adequadamente tudo o que se precisa fazer. Então, essas seriam, assim, algumas restrições ou cuidados que a gente sugere, né? O documento também traz uma série de normativas, de outras informações, de outros documentos, né? E a gente espera, por exemplo, que este momento ele passe, e que passe logo. E que os alunos, por exemplo, que estão começando agora uma atividade de estágio, seja no núcleo comum, ou seja nas ênfases, na forma remota, que ele certamente vai ter oportunidade no próximo ano de poder desenvolver de forma presencial. E os que já desenvolveram de forma presencial, pelo menos um estágio, 6 meses, se formar somente com a experiência da modalidade remota, tudo bem, já tiveram antes uma experiência presencial. Mas, assim, uma questão que a gente recomenda é que o aluno não se forma sem ter a experiência presencial, e a gente espera que todos consigam isso, né? A gente sabe que não tem como não ser ter um diferencial, essa experiência presencial, o olho a olho, a vivência na comunidade, a vivência no território, a vivência na reunião de equipe, etc, etc. Então, a gente espera que isso realmente seja um período, assim, limitado, assim, com data de início e de final. Então, gente, o que eu tinha, assim, para contextualizar um pouco era isso.
E aí agora eu vou esperar as questões que vocês devem ter muitas questões para a gente poder continuar debatendo, tá? Obrigada, hein, pessoal. A gente que agradece, professora Neuza. Pessoal que tiver perguntas, professora Neuza pode fazer no final, mas pode mandar aqui também no chat, certo? Fiquem bem à vontade. Vamos dar sequência, então, que daí depois nós vamos fazer as perguntas todas juntas no final, tá? A nossa próxima convidada é a Raquel Meyer Fagundes Bax. Ela é graduanda em Psicologia pela Universidade Fevale, onde integra o Diretório Acadêmico de Psicologia Anísio da Silveira. É estagiária da Rede Municipal de Proteção Básica na cidade de Novo Hamburgo e representante do Núcleo Vale dos Sinos da Abrapso. Raquel, tá contigo. Olá, gente. Já é boa noite, né? Então, boa noite a todos. Gostaria, então, de me apresentar um pouco, né, de dois locais de fala que eu terei hoje, assim, que queria pontuar. Um é como representante, né, do diretório acadêmico de uma universidade privada, né, então representando os alunos e alunas e alunos. E o segundo local é, então, como estagiária da rede de proteção, né, básica, né? Eu estagio num CRAS que fica em uma das regiões que fica no bairro, na verdade, aqui em Novo Hamburgo, que possui maior índice de pessoas com Covid, né? Então, vou falar um pouquinho assim de como foi a trajetória, né, na universidade, do respaldo da universidade em relação aos estágios e também ao ensino, né, que está sendo ofertado. E aí também falar um pouquinho da experiência de estágio. Bom, quando iniciou, né, a questão do isolamento, do distanciamento social, nós tivemos uma grande surpresa positiva, né, em relação à postura da universidade, que acabou discutindo internamente, flexibilizando nossos prazos, né? Raquel, Oi? Desculpa te interromper. Teu áudio está um pouco baixo. Tem como tu aproximar mais o microfone? Sim, é melhor? Melhor. Uhum. Só te lembrando que tem até as 19h08, tá? Aproveitando aqui a interferência, já vou falar isso aí. Obrigada, pode continuar. Tá bem. Obrigada. Bom, então, internamente, né, houve esse combinado e aí a gente recebeu com muita alegria, porque a gente estava num momento de muita confusão, né, sobre prazos e sobre as práticas de estágio, de como seria isso, né. Também foi muito flexibilizado se nós iríamos a campo, quem iria, quem convive com pessoas no grupo de risco iria a campo já ou teria que se resguardar. Então, por isso, essa flexibilização foi muito, muito importante, assim, nesse primeiro momento. Bom, começaram, então, as aulas, né, via ensino remoto, e aí surgiram algumas questões, assim, referentes a acesso à internet. Eu, por exemplo, no início, assim, eu sou bolsista do ProUni, tá, gente? Queria reforçar também, colégio, de certa forma, mas também condições financeiras, assim, são muito precárias na minha situação. E no início, a internet, eu não conseguia acompanhar quase nenhuma aula, porque a internet, entravam alguns colegas e a internet caía, né? E aí foi muito difícil. Aí, assim, em relação à internet, a universidade não fez nenhuma movimentação, mas disponibilizou, então, notebooks para que os alunos pudessem locar, caso não tivessem, para conseguir participar das aulas. Bom, então isso foi lá no início, né?
Aí, como eu já estava matriculada, né, na disciplina de estágio, estava também na disciplina de TCC. TCC eu decidi segurar um pouco, porque eu queria fazer a coleta presencial. A gente Raquel travou um pouquinho. Decidiu, então... Oi, Raquel. Oi, Raquel. Pensando assim também, conversando, às vezes trava. Deu uma travadinha, travadinha. Pode repetir as duas últimas frases, por favor? Porque travou um pouco, a gente não conseguiu te ouvir. Sim. Eu, como estava inscrita, então, né, para estagiar no CRAS, eu queria muito ir a campo, né? O CRAS, ele nunca deixou de trabalhar, né, nesse período de pandemia. Então, a universidade, no início, dizia, bom, resguardar a tua segurança, mas se tu se sente... Tá, aí então eu fui fazer o estágio. Tem colega que já... Aí começaram Acho que a ficar preocupados com essa questão da carga horária de estágio, se iriam cumprir as horas ou não. Oi? Pode seguir o baile, segue o baile que a gente vai te ouvindo conforme dá. Voltou? Vai lá, isso também é uma questão da pandemia, deixa a gente estar aqui, taca o baile, vai, Raquel, a gente vai te ouvir. Tá bem. Deixa eu ver onde eu parei. Então, questão, né, do estágio no CRAS. Então, a gente atende presencialmente, né, faz atendimentos presenciais, para garantir, né, os direitos da população. Nesses atendimentos, então, a gente faz alguns acolhimentos, normalmente reuniões remotas também, né, de rede, e sempre cuidando do uso de EPIs, assim. Até acho que tinha comentado quando cortou que o Márcio, meu supervisor, está por aqui, eu acho. Então, assim, é uma pessoa muito cuidadosa, né, com a nossa segurança também. E também as articulações em rede, assim, né, buscando também o que a prefeitura, né, enquanto concedente, assim, do serviço, também teria para nos dar de respaldo, né. Então, eram feitos esses acolhimentos, são feitos, né, porque eu ainda estou no estágio, as reuniões remotas de rede, micro-rede, enfim, tudo isso com equipe reduzida, né, a gente teve a bandeira vermelha por muito tempo, agora está na laranja, então a gente estava sempre cuidando, assim, né, essa questão da ida ao serviço, para que não fossem muitas pessoas também. E aí, dentro disso, como normalmente as pessoas que fazem estágio em serviços, eu nunca tinha feito, né, mas em serviços do SUAS, sabem, a gente tem demandas de linha de frente, né, nesse período, que acho que elas exacerbam o que já ocorre de desigualdades desde muito antes da pandemia, né, que agora ela explode, assim, né, que fica muito visível para a gente. Então, eu lembro muito de uma supervisão acadêmica, né, feita, a supervisão de estágio que é feita dentro da universidade, que eu disse, bom, a gente faz acolhimentos, dependendo das demandas dos usuários, né, das pessoas que utilizam o serviço, nós cedemos auxílio alimentação, auxílio, questão de vestimenta, de outras coisas assim. E aí o meu supervisor acadêmico, ele disse, tá, mas isso não é um papel de psicólogo, não é um papel de estagiário no serviço.
E aí eu me propus a refletir muito sobre isso, né? Como que não? Como que a gente vai garantir os direitos dessa população que nesse local é uma das mais atingidas pelo Covid, né? Como que a gente vai garantir, então, os direitos dessas pessoas? E também é muito interessante porque criou-se muito o hábito da gente também fazer uma, não sei se psicoeducação seria a palavra certa para isso, mas que a gente conseguiu conversar com a comunidade que vinha até o serviço, explicando sobre o uso da máscara, explicando sobre coisas essenciais que agora são as nossas demandas, né? Então, é isso o nosso fazer nesse espaço agora. Claro que a gente pode, a partir de agora, ir pensando coisas novas. Eu fiquei muito feliz com a fala da Neuza, porque deu ideias, assim, né, de materiais, de divulgação que a gente pode fazer. A gente tem ali, no entorno do CRAS, uma comunidade de migrantes muito grande, né, que demanda também uma atenção específica. Então, fiquei refletindo nisso agora também. Bom, então isso foi minha experiência individual, assim, né, desde o início da pandemia na universidade até agora. Agora, falando enquanto representante, assim, mais focada enquanto representante dos estudantes da universidade, nós temos uma clínica escola, né, na universidade. Também no início, assim, muito legal, porque os professores também, a gente tem um contato muito próximo, né, a gente consegue dialogar muito, então, sempre um acolhimento houve muito forte, né, dos professores, a gente acolheu eles nos acolheram, foi uma troca muito bonita. E, assim, o que está engasgado aqui, que eu precisava falar sobre isso, porque eu acho que é um ambiente seguro, é que nós tivemos a notícia na terça-feira de que os supervisores locais da clínica escola, que são os nossos professores há muito tempo, eles serão substituídos por professores, por técnicos de psicologia. No meio de um momento muito vulnerável que nós estamos passando de crise sanitária, política e econômica, onde a gente tem tantas demandas, a gente precisa pensar em como conectar na aula, a gente precisa pensar como a gente vai precisar, a gente precisa pensar muito Raquel, travou bem na hora aí agora. E aí, nesse momento, Raquel, está me ouvindo? Bem na hora que a Raquel vai falar coisas importantíssimas, a chuva, a internet. Imagina como é que é atender, né? Assim, como é fazer estágio com a internet nesse estado. Não estagiou. Oi, Raquel. Vou mandar uma mensagenzinha para Raquel aqui. Acho que agora voltou. Voltou, Raquel. Aí. Então, Raquel, uma sugestão que tu tires o vídeo, faça só o áudio. Aí ele vem mais fluido, tá? Isso mesmo. A gente está adorando te ver, só que toda a parte que tu falou agora no último minuto, a gente não te ouviu. Que era bem mais sobre a questão dos supervisores, então, né, de estar havendo esse desligamento em meio à pandemia, da fragilidade disso. A partir disso, a gente não te ouviu. Então, se tu puder desligar o teu vídeo, ficar só com áudio, a gente gostaria muito de te ouvir. Ué, Raquel caiu, gente. Raquel caiu. Aqui no Rio Grande do Sul tá uma chuva tremenda, tá dando raio, tá dando trovão, tá uma loucura. Vamos esperar só um minutinho para ver
se a Raquel consegue voltar. Talvez a internet dela tenha caído, né? E daí eu fiquei pensando justamente, né, só para preencher esse tempo aqui, mas também com uma reflexão, que é isso, né? A qualidade da internet, da banda da internet, como é importante nesse momento, né? Eu sou psicóloga clínica, eu também faço as reuniões do mestrado, a gente faz reuniões Abrapso, e às vezes a internet não possibilita que a gente faça isso, né? Muito menos um atendimento. E como ela é necessária, né, Vanessa? E como, enfim, eu também, como faço estágio também, é basicamente pela internet, né? Enfim, é tudo. Então, a questão do remoto é essa necessidade de ter uma internet minimamente estável e uma internet que tu consiga suprir as necessidades, assim, né, do ver a pessoa, do não estar caindo e reconectando. Como isso também Sim. pode vir a interferir, né? Sim, sim. E é muito isso, assim, eu tenho isso que a professora Neuza estava falando antes, né? Como a gente está tendo que inventar novas formas de ser psicólogo, né? Nas suas diversas manifestações, seja na clínica, seja nos estágios, seja no que a gente, nas nossas grupos de estudos, nas nossas aulas, né? Por exemplo, tem alguns atendimentos. Voltou, Raquel? Gente! Aí! Voltou, Raquel! Vai lá, tira esse vídeo, mulher, e acaba de falar para nós até às 19h08. É teu ainda, tem 10 minutinhos. Tá bem. Não, então o que eu estava dizendo, assim, né, que eu, Raquel, assim, observando toda essa movimentação, né, justo nesse período, assim, eu considero isso que está acontecendo um sintoma do que está ocorrendo no nosso país, que é o desmonte na educação, né? Além de todas as questões que a gente vive, a gente está vivendo também um desmonte na educação, porque um dos principais motivos que foram ditos em reunião, assim, né, para os estagiários desse local, dessa clínica da universidade, é a questão de redução de custos, né? Então, ao meu ver, assim, a qualidade do ensino talvez não esteja sendo tão importante nesse momento, né? O que a gente pode pensar, né, enquanto se fala de redução de custos, sendo que nós, alunos, alunos, vou tentar incluir todo mundo, às vezes eu escorrego um pouco, tá? Mas nós, alunos, tentamos fazer uma movimentação para redução de mensalidades e foi até engraçado, porque a gente teve 5 dias para fazer o pagamento com em torno de 5% de desconto, assim, absurdo. E pessoas que podiam fazer esse pagamento para matricular são pessoas que não estavam inadimplentes. Ou seja, isso atingiu quem na universidade, né? Não estava inadimplente no semestre passado, que foi um semestre que muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas, né, tiveram outras questões, assim, né, para se preocupar, acabaram não pagando a mensalidade, então elas não podiam se matricular nesse período com desconto. Então a gente não consegue entender qual é o cálculo que está sendo feito, né? E aí, essa mudança agora, assim, claro, ela é respaldada legalmente, né? Não existem questões legais que a gente possa fazer, então só o movimento estudantil é o que está fazendo força agora, né, para que a gente consiga manter a qualidade dos atendimentos da clínica, que já estavam sendo feitos, todos com um plano de atendimento, com a supervisão bem bonitinha, como já vinha sendo, que a gente consiga manter isso de qualidade, porque, além de tudo, não houve nenhuma preocupação com a comunidade que está sendo atendida por esse serviço. Porque mudar toda uma estrutura de serviço assim, nesse momento,
é um desabafo também, né, de coisas que a gente vê e que nós estamos, então, vivendo aí. Acho que por hora é isso. Tenho uma experiência muito rica, então, na assistência social, sou muito grata por isso, né, por ser um local seguro. E estamos aí em luta para defender os direitos dos estudantes e tomara que sejamos ouvidos e contem conosco. Se houverem perguntas, também estarei aberta para a gente discutir e pensar juntos. Um abraço. Muito obrigada, Raquel. Vamos passar já de pronto para a Mariana. A Mariana Nardi D'Ambrosa é graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Metodista IPA, é estagiária na área de saúde do Estado do Rio Grande do Sul e é militante do Levante da Juventude e integra o movimento Abaixaí de estudantes de universidades privadas. Um bom gancho aí a Raquel deixou, né? Se tu quiser começar por aí, fica à vontade. Se tu tiver um outro roteiro para tua fala também, tu tem, por favor, 15 minutos. Se conseguir fazer em menos tempo, a gente agradece muito. Para a gente, porque a gente acabou extrapolando um pouquinho de tempo aí, mas está demais, assim, a gente está adorando aqui. Por mim, a gente fica até às 9 da noite aqui. Então, à vontade. Olha que eu falo, vou até botar o cronômetro, que se deixar eu falo. Não, bota aí, tenta ficar nos 10, 15 minutinhos, se conseguir fazer em 10, a gente agradece, e depois tu pode complementar também, se quiser falar mais uma coisa no final. Perfeito. Tá bem? Muito obrigada, Mariana. Primeiro, acho que eu quero agradecer o convite, né, imagina, tá aqui com a Raquel, tá aqui com a Neuza, contigo, Vanessa, que já fomos colegas, então, acho que é isso, obrigada pela Brapso, né? Então, sim, eu já ia começar pela campanha, né? A campanha Abaixaí é uma construção que a gente está fazendo, né, através do Levante Popular da Juventude, que é um movimento social que eu faço parte, né, através do movimento estudantil, que a gente está, enfim, começamos com um abaixo-assinado e agora estamos aí movimentando, tentando chamar estudantes do Rio Grande do Sul inteiro pela redução das mensalidades de universidades privadas, né? A gente sabe como está sendo difícil, né? Daí, para isso, eu sou estudante pagante da universidade, né? Então, assim como eu sei que existe muita necessária inclusão no IPA, enfim, nós, estudantes pagantes, sabemos como está sendo complicado de se manter dentro da universidade hoje, né? Tanto que hoje uma pesquisa que saiu pela organização de universidades privadas, mostrou a evasão escolar que aconteceu, que sim foi muito alta nesse primeiro semestre e ainda mais agora, e principalmente, daí tem uma outra pesquisa também que saiu, a gente compartilhou nas nossas redes, não vou saber dizer os números, mas de estudantes negros e negras que estão saindo da universidade por causa de todo esse processo de pandemia, enfim, de desemprego, de crise. Então, a gente sabe como é difícil estar e se manter dentro da universidade privada hoje, né? E daí já trago também o que é estar fazendo estágio hoje na universidade privada, né? Como é complicado de se manter, pensando que, enfim, colocando, né, questões de hoje a necessidade dos EPIs, né? Aí eu trago a experiência mais do IPA, né? Que enfim, é um centro universitário, é uma universidade comunitária, que quando tu fazes estágio, né? E dependendo do local, a responsabilidade por ter o EPI é tua, né? E o que é tu arcar com o custo do EPI, né? De uma caixa de máscara, de uma caixa de luva.
né? Então, para também não eu conseguir seguir meu roteirinho e não falar demais, eu vou tentar voltar aqui para... Enfim, a campanha Baixa Aí é isso, tá? A gente tá construindo... a gente está com um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas. Hoje a gente está construindo uma proposta de plano de PL, né, de proposta de lei, para tensionar isso e para colocar como a gente pode incidir nesse momento, né, de que muitas vezes os acordos eles estão sendo de forma individual com os estudantes, então, enfim, são inúmeras coisas, inúmeras justificativas, que eu poderia ficar só falando delas. E aí, hoje agora eu vou entrar mais ou menos da onde eu falo também, né? Eu sou estagiária do Conselho Estadual de Saúde, eu venho do estágio não obrigatório no Conselho Estadual de Saúde, então faço, né, estou mais na parte da gestão, né? E aí eu trago, né? Eu como estagiária não obrigatória, quando entrou no processo de pandemia, eu não necessariamente, não precisei mais ir até o local, né, mas aí fiquei, né, com o estágio remoto de casa, utilizando, enfim, os meus meios, assim como para a universidade, né, a internet da minha casa, o computador, os meios que eu tenho, né, e já diferente daí da Raquel, o IPA não disponibilizou computadores se alguém precisasse. Então, né, eu sei como foi difícil a adaptação ao meio remoto dos estudantes enfim, como foi difícil estar retomando as aulas, né, que seja, né, para começar, porque, enfim, foi uma semana de adaptação, né, para os professores se adaptarem, e depois os alunos tiveram que se adaptar nesse processo, né, aí eu coloco, né, que houve muita flexibilização pelos professores, foram, assim, uns amores, enfim, não posso, o grupo de professores do IPA é, enfim, sensacional, a coordenação, enfim, mas o sistema, ele colocou, bom, se adaptem a isso, né, a universidade privada, ela não pode parar, né, a roda tem que continuar girando. Enquanto isso, os estágios, eles foram suspensos, né, os estágios, eles, enfim, não teve continuidade, nem na clínica escola, e nem nos estágios fora da clínica, né, do CEP, né. Então, com isso, nesse semestre, está havendo uma readaptação, iniciando pelos estágios profissionalizantes, o estágio profissionalizante número 2, que está sendo feito através de telemonitoramento, né, está sendo adaptado para ver como vai funcionar, né, que normalmente são os estudantes que estão quase se formando, né, ou é o último estágio, e aí eu coloco que eu deveria estar fazendo esse estágio, e optei por não fazer esse semestre ainda, para ver como, se talvez no próximo semestre, rezando que esse vírus vai embora, ou que a vacina chegue, porque, enfim, eu já tive experiência, não cheguei a ter experiência na assistência ainda, mas tive experiência na saúde base, na atenção básica, e agora na gestão, assim, no terceiro setor também. Então, eu sei como é importante e necessária o estar presente, né? Mas também sei o desafio que hoje é o desafio e o que pode ser criado através da possibilidade, no momento de pandemia, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, do psicólogo, do estudante de psicologia, poder vir a atuar, né, de forma emergencial, através de uma videochamada. Mas aí, né, coloco também esse desafio que é como esse estudante vai conseguir estar fazendo estágio de forma remota, né, com que qualidade de internet,
né? Daí eu, né, trago esse questionamento que eu acho que é muito importante a gente pensar, né? Porque isso é uma coisa prática, né? Bom, se a internet não está funcionando, não vai acontecer, né? Ou não vai ter a possibilidade de se inventar, né? Isso é um desafio, né? Bom, o que vai ser feito a partir daí, né? Deixa eu voltar aqui para minha colinha. Então, os estágios hoje, eles estão retomando, né, de forma lenta e gradual. Os estágios de grupos também eu acho que isso é uma questão curiosa que eu posso colocar aqui também, que os professores e os estudantes, eles estão construindo junto. Como não teria campo para os estudantes atuarem dos estágios de grupo atuarem online, criou-se a possibilidade de esses estudantes que estão em estágio de grupos atuarem nas turmas de psicologia, nos grupos, né, nas turmas. Então, no IPA, ao menos, assim, não são turmas grandes, são turmas que entram em resto, assim, 10, 15 alunos no máximo, assim, não chegam a ser turmas gigantes. Então, eles estão tendo o desafio, né, e essa possibilidade, vou dizer assim, talvez, de fazer uma intervenção com os colegas, né, com a supervisão nos grupos, nas aulas, né? Então, assim, isso me deixou até, a palavra que eu usei quando uma amiga me contou foi, nossa, que curioso, né? Que desafio diferente é esse, né? De estar atuando nos grupos enfim, mas que vão ser teus colegas também, né? E que desafio para nós também, enquanto estudantes de psicologia, que já passamos por isso, estar participando desse processo, né? Desse processo. Até brinquei na primeira aula que eu participei, assim, nossa, faz muito tempo que eu fiz estágios de grupo. Que legal que vai ser participar disso, que legal, que curioso que vai ser ao mesmo tempo, né? Enfim, os demais estágios estão suspensos, né? Então, está sendo criada a possibilidade de se entender como vai ser o estágio profissionalizante 2, porque, enfim, né, para os estudantes que estão no processo de formação, né, conseguirem cumprir as horas que precisam para conseguir enfim, conseguirem se formar, né. Então, acho que existe muito desafio aí, né, de como pensar a graduação, né, e como nós, estudantes, conseguimos estar nesse processo, né. Vou tentar trazer, assim, um pouquinho agora também de como foi o processo no IPA, né, de conversa. Eu já fui do centro acadêmico, no IPA hoje a gente tem um centro acadêmico, mas essa conversa ela foi construída junto com a atual gestão e com um grupo de professores, né, então houve esse processo, assim, muito coletivo, de escuta, e aí também teve um questionário, né, que eu não posso deixar de falar dele, que eu acho que foi muito legal, assim, de como construir isso, né, porque acho que quando a gente pensa no perfil dos estudantes, é um perfil muito vasto, né, existe muita pluralidade, enfim, de como os estudantes são e têm as suas necessidades. Foi feito um questionário, né, e foi enviado para os estudantes, e nesse questionário, quando eu estava lendo as respostas, assim, existe uma relação muito ambígua, né, da reação dos estudantes, né, eu quero me formar logo, então eu preciso fazer estágio. Para mim, como se fosse indiferente o tipo de prática, né? Mas aí eu penso na questão de, bom, esse estudante pode
poderia estar no último estágio. Então, ele teve a experiência do campo, né, pensando que são 4 estágios básicos, né, pelo menos no currículo do IPA hoje, são 4 estágios básicos e 2 estágios profissionalizantes. Então, ele já teve uma experiência do que é o estar no campo, do que é o pensar o campo, né, e aí vem esse desafio do pensar uma prática clínica, né, aí eu reforço, né, o que é a possibilidade do estágio remoto pode ser só na prática clínica, né, o que é essa prática clínica que vai se dar, né, enfim, isso é um questionamento meu que eu tenho tentado pensar um pouquinho, né. Então, foi feito esse questionário, e enfim, depois houve um debate entre o corpo docente e o centro acadêmico, então houve uma participação muito ativa, né, e uma construção muito junto desse processo. Tá no meu tempo, né, Vanessa? Só um minuto. Então, eu acho que hoje, né, o que a gente tem que pensar e tem que refletir sobre como a gente pode construir junto, né, quais os desafios e quais as possibilidades desse estágio remoto, né, e que tem que ser, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, aliás, não é nem pensar, é afirmar só que ele num momento emergencial, né, a gente pensa, enfim, sempre, desde que eu entrei na psicologia, né, era para eu estar me formando, mas enfim, a psicologia, ela deve ser presente ela deve acontecer de forma presencial, de nenhuma forma, assim, a gente não pode deixar que a psicologia comece a acontecer esse processo de entrar, né, o EAD, porque vai ficar mais fácil, mas não, a gente precisa ter essa experiência de tanto enquanto turma, quanto profissional que está se formando, entendendo a pluralidade enfim, com os demais colegas, com a experiência com a universidade, né, que a experiência com a universidade ela pode se dar esvaziada nesse processo, né, pensando que existe, enfim, o tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, como isso distancia os estudantes de outras possibilidades de relação com a academia ou com os campos, né, que a gente sabe que os campos da psicologia, enfim, é um mundo, né, então isso é muito importante, de a gente afirmar e da gente continuar colocando para todo mundo, né? E deixar isso avisado, né? Tipo, a psicologia, ela é uma prática que ela é presencial, que ela é coletiva e que ela deve ser isso. E a psicologia hoje, ela está se desafiando a se colocar nesse processo de pandemia, de necessidade de estar atuando de forma remota. Hoje, né? Se amanhã a pandemia acabar, bom, amanhã a vacina chegar, não a pandemia acabar, se amanhã a vacina chegar, voltamos de forma presencial, porque esse é o papel da psicologia, ele é físico, né? Ele é de contato, ele é com o outro, ele é enfim, ele é do... Então, hoje também quero lembrar e quero convidar todos que hoje a União Nacional dos Estudantes, ela está colocando, né, um Dia Nacional da Mobilização dos Estudantes de ensino de universidades privadas, né, instituições privadas. A gente fez algumas postagens na nossa página no Instagram e no Facebook também. Vou botar aqui no chat também a página do Abaixo-Assinado. Convido a todos para curtir, comentar e salvar e nos ajudar a construir essa campanha, né? Porque eu acho que é muito necessário hoje a gente lutar pela permanência estudantil, né? Eu acho que isso o que a psicologia hoje também deve
pautar, né? Nós, estudantes de psicologia, devemos pautar. Então, acho que já passei do meu tempo. Muito obrigada. E, enfim, estamos abertos. Agradeço. Eu só queria fazer um comentário de curiosidade, que todas vocês, convidadas, me disseram, não, eu não vou falar nem 15 minutos. Falaram muito bem, foi ótimo. Todas falaram a mesma coisa. Não, 15 minutos é muito. Mas adoramos as contribuições de vocês. E agora tem um convite para fazer para a mesa, tá? Que é responder algumas perguntas, passando um pouquinho do horário, se vocês têm essa disponibilidade, se como é que fica para você, se está bem, se não está. Quanto tempo, mais ou menos? Só eu tenho uma reunião às 8. Acho que 15 minutos, professora. Ótimo. Pode ser. Qualquer coisa a senhora pode sair antes também, não tem problema. Tá? A gente já agradece a sua disponibilidade até aqui. Imagina. Então, João, meu colega, meu companheiro, por favor, mostre-nos a seleção. Eu estava acompanhando aqui o chat e eu vou começar pela manifestação da Mariana Oliveira. Ela fez 2 manifestações e a última dela foi justamente direto para a Raquel. Ela disse que ela queria saber como é que a Raquel está fazendo para conseguir o deslocamento nesse período de pandemia para ir para o CRAS, porque é um período também, esse deslocamento, pegar ônibus, tudo. Agora estou complementando. Também é um momento de risco, né? E ela fala essa preocupação assim com esse cuidado que é preciso ter em relação a esse período, né, excepcional que a gente está vivendo, né? Completar com a manifestação da Mariana, ela falou assim, os formandos, caso não seja possível para eles concluírem as 150 horas mínimas de estágio previstas pelo MEC, de forma remota, né? Qual seria a orientação? Retomar o campo, ela está fazendo, se eu entendi ali, Mariana, é mais ou menos isso que tu colocaste, tá? Então, é o tema do estágio, as 150 horas, e qual seria a orientação de como que o formando pode concluir essa quantidade de horas exigidas pelo MEC, né? Acho que até essa segunda pergunta seria mais voltada para a Neuza, né? A primeira para a Raquel. Eu acho que a Neuza consegue nos ajudar nisso, né? A Cláudia, aí tem aqui, ó, a Ellen Alves, tá? Ela fala de Arara, São Paulo. Se eu entendi ali. Ela manifesta que o maior desafio é acessar os usuários via remota. Então, se a Neuza, ou mesmo as outras 2 painelistas aqui, a Mariana e a Raquel, quiserem comentar, aí como o próprio profissional. Aí tem a Cláudia Goulart, ela diz o seguinte, esse é no caso, o trabalho remoto, né? Esse é um fazer autorizado ao psicólogo. Acredito ser muito importante que os graduandos possam ter essa experiência supervisionada. É uma manifestação da Cláudia Goulart, se vocês quiserem comentar. E depois o Regilei Santos, ele diz o seguinte, os atendimentos online são um desafio até para quem atua há mais tempo. Como desenvolver e atuar nesse cenário para os graduandos ou iniciantes na carreira? Então, foi as anotações que eu fiz aqui. Teve outras manifestações, mas essas eu acho que são conteúdos que dá para vocês comentarem, né? Mas, vocês querem que a gente faça um bloco, de repente, divida de 2 em 2? Vocês querem responder, assim, conforme o que o João colocou, e fazendo os comentários de vocês? Como vocês preferem? Para mim, tudo bem. Eu acho que eu vou comentar, não sei se eu vou esquecer de algumas, mas aí o João pode me lembrar. Assim, primeiro eu fiquei curiosa dessa questão que a Raquel comentou sobre essa possibilidade da substituição, né, dos professores psicólogos por técnicos, né? Eu não sei se esses técnicos, eles são formados em psicologia. Porque, assim, ó, nas novas DCMs, essa é uma questão que está prevista, né?
e que tem uma normatização lá, porque essa é uma onda que vem vindo muito, a gente sabe, por algumas empresas aí, né, mercantilistas em educação, que é a questão, assim, de ter um técnico dentro da sala de aula, meio ensino McDonald's, né? E vem tudo pronto, o cara só reproduz aí. Então, essa é uma questão que vai ser proibida pelas DCNs, e eu espero que exista uma fiscalização para isso, né? Porque realmente o professor, o supervisor é fundamental no acompanhamento, né? E quanto à questão da complementação de horas, isso vai muito da IES, tá? Por quê? As experiências que tem tido é assim, falta lá 20 horas, né, para complementar, para completar. Então, o que as IES, às vezes, têm proposto, ou mesmo os locais de estágio, que o aluno ele faça um trabalho, digamos assim, de reunião, de acompanhamento de equipe, né, participação em equipe, participação em algumas atividades que elas podem ser feitas online e que tem maior disponibilidade de tecnologias. Aí teria que se ver caso a caso, um modo de como o aluno possa complementar essas poucas horas. E é claro que isso teria que ser poucas horas, né? Não é, assim, um número grande de horas. Ele fez a maior parte, assim, parece que ele tem que ter feito no mínimo 80%, né? Então, essas 20% ele poderia ver uma outra maneira de poder complementar dentro das possibilidades do local e da IES, né? Essa é uma questão que a gente tem visto e tem discutido e que, em alguns casos, tem dado certo. Alguns alunos estão preferindo esperar para ver o que vai acontecer, como é que vai fazer uma coisa ou outra para poder voltar. Eu não sei qual é que era a outra questão, João, que eu possa contribuir. O tema Bom, acho que tu já falaste também das 150 horas, eu acho que já tem... Isso, já está tratando disso, né? Isso. E as outras... Tinha uma outra aí que eu também achei interessante, não sei o que é. Não era do CRAS? Hã? Não era da pessoa que faz estágio no CRAS ou da supervisão? Não, eu tenho a impressão que a Neuza pode nos ajudar na questão do estágio remoto supervisionado, como é que dá para sim, isso? Sim, era bem essa que eu queria falar. Exatamente. Bom, vocês sabem que tem aquele mecanismo, aquela ferramenta de todos os psicólogos que atendem online, já existia, né, de se cadastrar, o EPSI lá. Ela sabe muito bem disso, a Vanessa, ela trabalha com isso, deve conhecer bastante, né, todo esse cadastro. Então, agora, o que a gente está recomendando é que os supervisores de estágio também façam esse cadastro, tá? Que eles também façam esse cadastro, aqueles que, digamos assim, geralmente, todo psicólogo já tem esse cadastro, alguns não têm, porque aqueles que estavam mais dedicados a outro tipo de trabalho, mas que eram supervisores e que até o momento não precisava fazer. Então, nesse momento, a gente acha que seria bem interessante, lá tem até assim, quantos estagiários, que tipo de atividades, ele acompanha tudo. Então, isso é uma questão muito importante para a gente poder acompanhar esse psicólogo supervisor, o quanto ele está acompanhando o estágio. E eu acho que é fundamental, porque todas aquelas atividades que eu falei aqui, contextos, né, processos de trabalho, ele tem que estar sempre acompanhado por um supervisor ou por orientador acadêmico ou supervisor local. Nesse momento, acho que é o momento que o aluno mais precisa disso, né? Inclusive, eu sei que tem professores se dispondo, assim, dando telefone, né, e-mail, WhatsApp, assim, para qualquer momento o aluno poder acionar, né, para pedir uma supervisão, para pedir um auxílio, né, porque eu acho que nesse momento é difícil, assim, o atendimento, que tu não vai ter uma questão ou outra para poder discutir. Então, o que antes a gente fazia, vamos dizer, por semana, às vezes quinzenal, uma reunião uma supervisão mais técnica, nesse momento é quase que cada atividade uma conversa, uma supervisão, né? Porque isso que a Raquel trouxe e a Mariana,
do acesso à tecnologia. Isso é uma questão muito séria, né? Então, não adianta a gente estar falando tudo isso se o usuário não tem acesso. O que tem acontecido é que muitos usuários estão usando telefone, né? Esse atendimento está se dando pelo telefone mesmo, que é a maneira que eles têm mais acesso e a maneira mais tranquila para eles poderem contatar. Mas eu acho assim que a supervisão é fundamental. Eu acho que é um momento que os alunos realmente, os estagiárias não podem ficar sem uma conversa, sem uma supervisão, sem uma troca quase que diário, pelo menos aquele dia que ele faz estágio online, que ele tem uma atividade de forma remota. Acho que era isso. Não sei se tinha mais alguma coisa. A Mariana pediu para passar a palavra para ela em seguida, para ela complementar com a experiência de como tem sido as horas que faltam no IPA. Isso. Olha, a experiência que a gente está tendo lá, pelo menos pelo enfim, de proximidades, é que como os estágios do primeiro semestre foram suspensos e também tinham recém começado, porque era março, né, quando a gente entrou no processo de isolamento, né, o que vai acontecer agora, né? Os estágios estão sendo retomados, né? E aí esse estudante ele vai cumprindo as horas que faltam, as horas necessárias, se ele continuou não tendo, né, grupos de estudos do local ou alguma atividade no local de estágio, se for externo, né? E aí, com isso, pelo menos para os estudantes formandos, enquanto ele vai cumprindo esses horários, quando essas horas são finalizadas, aí ele está recebendo, aí ele pode receber o diploma, né? E agora, enfim, como isso está começou após a recomendação do CRP, depois de todo esse debate, né? Eles estão retomando para os locais de estágio agora, né? Pelo menos essa está sendo essa experiência ali no IPA, né? E aí isso é caso a caso, né? Como a Nilza já contou. Essa questão que a Ellen está trazendo, por exemplo, é uma questão bem preocupante, porque a gente sabe, por exemplo, de alunos, entende, algumas instituições, que eles dizem assim, se for remota, eu vou me matricular em 5, se voltar presencial, eu matriculo em 1, ou seja, eles também, ou mesmo assim, querendo que o ensino, depois disso, continue de uma forma remota, né, o EAD, que é uma maneira, vamos dizer, mais, não tão assim, de empenho, né, com a formação, vamos dizer, né, menos comprometida, porque a gente sabe que a presença compromete bastante. Então, isso é uma questão, assim, desse mundo neoliberal que a gente está vivendo, né? O quanto antes eu preciso ter as coisas para aparecer, entende? Não para mim ter uma competência, né, uma ética, um investimento, mas quanto mais eu tiver para mostrar, melhor. A questão é mostrar. Isso é bem triste, bem complicado. Raquel. Para quem não viu, só Raquel, eu gostaria só de ler aqui o que a Ellen escreveu, né? Ela disse, fizemos uma mobilização e o mais triste foi ver que muitos estagiários querendo diploma a qualquer custo, sem preocupação de perda de experiência e qualidade da formação. Então, passo a palavra para a Raquel, tanto para comentar o que a Mariana falou sobre o CRAS, né, que ela perguntou como que está sendo a questão do teu transporte, como da dificuldade de os usuários também acessar os usuários de maneira remota, e se tu quiser comentar tudo que já foi dito até agora, também fica à vontade. Acho que Teu áudio está falhado, Raquel. Oi. Oi, tá baixinho e tá falhado. Vou tentar falar mais perto aqui. Aí rolou. Tá. Eu acho que a gente percebe assim, também. De novo tá baixinho. Acho que a gente percebe. Não deu. Gente, peraí. Assim, fica assim como tu tá, não te mexe. Fica assim. Tá. Acho que o que a gente percebe, assim, não só na graduação de psicologia, né, em relação aos alunos,
É que não tá falhando? Tá falhando. Ai, meu Deus. Tira o vídeo, Raquel. Tá. Acho que o que a gente tá Olha, melhorou percebendo, bastante. é que muitas pessoas não se deram conta ainda mesmo, tantos meses passando do início da pandemia, de que a gente precisa reformular as nossas práticas. Que a gente não tem como pensar numa formação de qualidade com essa rapidez toda que é solicitada o tempo todo. Ai, como eu vou terminar as minhas horas? Ai, quero terminar logo. Ai, o que eu posso fazer? Tá, sim, vamos respirar, vamos ver o que a gente pode fazer para pensar isso com tempo, porque a gente está vivendo algo muito específico nesse momento, né? Então, exige da gente também ter paciência e tentar entender isso que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, daí agora trazendo a questão da Mariana, eu quis muito, né, estar em campo nesse momento, porque eu entendo que são serviços, né, linha de frente. Raquel, vê se tu não tá colocando a mão no microfone, de repente. Tá, eu botei 2 dedos para o celular. Não sei, tá meio falhado, mas vai que a gente vai tentando entender, porque isso aí também faz parte. Vai. Tá. Gente, vamos fazer vaquinha para eu ganhar uma internet boa. Sei como é. Fala bem alto, assim, se tu puder, que a gente ouve melhor. Tá. Então, o que eu tive que fazer, e eu acho que tem muitas questões que a gente tem que entender individualmente dos alunos, é de que, bom, eu reduzi custos, eu não paguei a conta de celular, da internet e a conta de telefone, para que eu possa ir para o CRAS de Uber e não corra risco, né? É um local que não é muito longe também, então eu não gasto tanto. E conversei com o meu supervisor para eu conseguir ir somente 2 dias na semana, que não comprometa tanto, assim, tanta movimentação. Então, sim, eu tive que reduzir coisas para conseguir ir com segurança. E tem outra questão, né? Eu resido com 2 meninas também estudantes, elas não são grupo de risco. Então, o meu deslocamento é mais tranquilo por conta disso, né? Eu posso chegar em casa com uma certa tranquilidade, de que eu não vou estar expondo ninguém, né? Então, acho que, assim, tem essa questão que a gente tem que pensar, né, de a gente também se posicionar de forma diferente, né, tentar pensar em ter mais paciência, né, de nossa formação para ela ser de qualidade e também, se possível, assim, conversando com supervisores e orientadores, coordenadores de curso, tentar entender individualmente o que cada um está passando, né? Porque são realidades muito diferentes. Assim. Mas acho que é isso que eu queria contribuir. Espero que tenha dado para ouvir. Eu ouvi algumas coisas, mas acho que isso também faz parte. Eu ouvi a maioria do que tu disse, eu não sei, as outras pessoas podem dizer se conseguiram ouvir ou não. Eu consegui ouvir a maioria do que tu falou. Né? Mas eu acho que isso também faz parte, né? Eu acho que isso é o que acontece nos atendimentos nos estágios online, é exatamente isso. Está tendo mais contribuições aqui também, a Ellen Alves continuou falando, né? Os particulares estão aproveitando para passar boiada. Por aqui também estabelecido DP no modelo EAD com 50% de desconto. Não só neste período de pandemia, mas continuará assim. Enfim, que bom que esse espaço existe. Ótimas falas. Então, eu vi ali essa contribuição do Tainan, que esse anseio, né, de terminar a faculdade, né, quanto a bolsas e, enfim, demais, é muito verdade, né, porque como a Neuza disse, essas instituições McDonald's, né, instituições de
estilo McDonald's, elas estão cortando muitas bolsas, né? Tem um relato de pessoas próximas que, enfim, do nada não, né? Mas do nada, tiveram bolsas cortadas ou desfinanciadas, enfim, e isso impossibilita, né, os estudantes de continuarem na universidade, né, e, enfim, né, o que é estar na universidade hoje, o que é conseguir assistir uma aula, né, enfim, que ela seja gravada, né, e aí, enfim, a gente pode trazer o debate um pouco também sobre o ensino remoto, né, emergencial, que a gente tem que reforçar, como a Vanessa já trouxe, né, que o ensino de psicologia, nesse momento, ele é remoto, enfim, pode ser uma possibilidade, mas pode vir a não ser, né, da aula do professor sendo gravada, como ela fica no sistema, né, no Moodle, enfim, ela pode vir a ser usada depois, se essa lógica enfim, só de reprodução continuar, né? Então, enfim, são inúmeras possibilidades que também podem surgir aí, né? E aí eu acho que isso tudo tem que vir a ser debatido e refletido, né, por nós estudantes, enfim, pela categoria, quanto a que profissional que a gente quer, que profissional que a gente quer ser, que profissional que a gente quer formar, que profissional que a gente quer olhando para o outro, né? Que tipo de olhar é esse, né? Quando eu quero ter uma graduação, mas bom, que possibilidade de experiência que eu tenho na universidade hoje, né? Aí eu penso um pouco também nessas possibilidades da universidade, enfim, que seja movimento estudantil, que sejam rodas de conversas, que sejam a extensão, a pesquisa. Hoje, né, trago a experiência, enfim, do IPA novamente. Eu tive a possibilidade de conseguir participar de projetos de extensão e projetos de pesquisa, mas em nenhum desses dois eu tive uma bolsa. Eu tenho meu certificado, perfeito, mas em todos os momentos eu que tinha que arcar com todos os cursos, com todos os custos, né? Seja para ir a campo, na extensão, seja para pesquisa, né? E nenhum deles eu consegui algum suporte de bolsa. E isso também na universidade privada, bom, como a gente pode tensionar isso também, né? E como isso faz parte da formação de psicólogos, enfim, de todos os estudantes, né? Mas na psicologia, né? Sim. Agora são 19h45, acho que vou perguntar para a professora Neuza se ela tem mais alguma contribuição a fazer, senão nós podemos lhe liberar, professora, para a senhora poder tomar uma água, respirar para entrar na próxima reunião, e daí a gente depois vai finalizando aqui, né? Eu só quero dizer assim que esses espaços realmente são extremamente potentes. Eu acho que alguém aí falou assim, ó, que bom que a gente tem esses espaços, né? A gente é claro que a gente não pode ter supervisão o tempo todo também, né? A gente quer, mas às vezes os profissionais também têm suas horas limitadas, né? E um monte de coisa. E eu acho que esses espaços eles podem compensar muito, assim, através da troca de experiência. Acho que já é o terceiro, quarto encontro que eu estou fazendo assim, discutindo com alunos a partir desse documento, né? Muitos, assim, querendo saber questões e trazendo suas experiências exatamente, assim, para se discutir o que é possível, o que não é possível. Então, eu acho que tem que continuar a incentivar esses espaços, aproveitar as tecnologias que a gente tem, né? Embora, às vezes, precária, com dificuldade, mas se dando um jeito, né? Quem pode e quem não pode transmite para quem não pode. E fazer essa discussão, sabe? Fazendo essa discussão, né? Porque eu acho que também isso é um ato político na formação, né? Não é só a gente querer ter o acesso às disciplinas, aos seminários, às atividades de estágio, mas isso acho que é uma experiência, assim, ó, que essa pandemia está nos dando, né? Muito importante, assim, de um amadurecimento que certamente, assim, ó, nós não vamos sair iguais o que a gente era antes, sabe? De jeito nenhum. Nada, como diz aquela música, nada será como antes.
Mesmo quando volta ao normal, mesmo se voltar tudo, não vai ser como antes, porque essa experiência ela vai fazer a diferença nas nossas vidas e várias questões nós vamos começar a olhar diferentemente, de outro olhar, assim, de outros lugares, assim. E isso é muito importante também, tá? Eu agradeço muito o convite, tá? E estou à disposição, qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Só a gente combinar o horário. Muito obrigada, um beijo para todos vocês e se cuidem, tá? A gente que agradece, professora. Beijão, se cuida também. Tá bom. Boa reunião, bom descanso. Tchau. Tchau. Meninas, poderiam também fazer uma fala de encerramento, mais alguma contribuição? Falei ali no chat, né, para que as nossas vozes sempre sejam ouvidas, né, que nós, estudantes, das nossas realidades, possamos cada vez mais ser ouvidos e entrarmos nessas discussões também. Obrigada, gente. Nossa. Não, vocês não vão embora ainda, Raquel e Mariana. Só finalizem, não vão saindo ainda. Eu sei que tinha que sair, vocês não sabem. Muito obrigada, Abrapso, Raquel, Vanessa. Foi um privilégio estar aqui conversando e refletindo sobre, enfim, sobre o que é, que psicologia que a gente quer também, né? Porque é isso, né? Que profissionais nós queremos ser, né? O que a gente tá, o que a gente quer, né? E, nossa, eu acho que só tenho a agradecer hoje. Muito obrigada. Mas também a gente já faz a nossa propaganda, né, gente? Já quero deixar todo mundo avisado que no dia... Eu vou fazer o convite já, Vanessa, acho que já está liberado, né? Enfim, já não, vai lá. Dale. No dia 29 de setembro, né? A gente vai fazer uma anti-live, como a gente nomeou, né, Vanessa? Sobre... Ai, meu Deus, só um pouquinho. O nome dessa anti-live... Eu só tô achando aqui que agora eu me atrapalhei, meu Deus. O nome dessa anti-live são os corpos desviantes e as campanhas de valorização da vida, né? Nesse dito Setembro Amarelo. E uma das convidadas é a Vanessa e a outra é a Caroline Rodrigues. Também vai ser pelo Meet, né? Para a gente também conseguir ter essa maior proximidade. Acho que, né, quando a gente pensa o que é conseguir estar próximo, né? E aí eu lembro de uma forma de quando eu estava no centro acadêmico, que a gente fazia muita roda de conversa, né? A gente botava a psicologia fazendo roda de conversa. E eu sinto uma falta disso que, assim, ó, não consigo explicar qual é a falta que eu sinto. Então, eu já convido, né, todas e todos para participar no dia 29 de setembro. Vai ser das 5h30 às 7h, né, para não pegar o horário de aula, né, que também era o horário que a gente fazia, para minimamente a gente conseguir aproximar da roda de conversa, né. Então, ficam todos e todas convidados. O convite, a divulgação toda vai sair pelo Instagram do Centro Acadêmico de Psicologia Social, mas vamos marcar a Abrapso, então, enfim, vai estar divulgado, né? Enfim, esse é o convite, né, para a gente refletir. Muito obrigada e que possamos sempre ter espaços assim, né, para pensar juntos, enquanto categoria, enquanto estudantes, enquanto professores, o ensino, que psicologia que a gente quer, né? Eu acho que é muito importante. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Também eu aproveitava dar um recadinho, né? Que, então, a continuidade desse ciclo de debates se dará na segunda mesa, no dia 10/9, das 7h. Eles vão começar meia hora mais cedo, né? Vai ser das 5h30 às 19h30, e a mesa vai ser intitulada Da Inclusão Digital ao Risco de Exposição do Vírus. O contexto da pandemia na formação de psicologia tem intensificado desigualdades? Nessa data, nós vamos contar, então, com a presença do Pedro Costa, que é da Abrapso Nacional, da Carolina dos Reis, que é conselheira do CRPRS,
do professor e supervisor de estágio Nelson Ribeiro, da Unicinos, e do aluno e militante, aluno da URGS e militante do MRT, Samuel da Rosa, certo? Então, a gente lembra que esse debate vai ser disponibilizado no YouTube, a gente vai passar para vocês depois, a gente passa também, a gente faz um rolo, a gente divulga nas nossas redes sociais, lembrando que as nossas redes sociais, então, são @AbrapsoRS e @AbrapsoVS, de Vale dos Sinos. A gente agradece a presença de todas e convidamos para vocês para continuar esse debate na próxima quinta-feira, então. Não se esqueçam, eu vou dar alguns minutinhos aqui ainda com a sala aberta para que vocês possam emitir os seus certificados, façam, confirmem a presença lá nesse link que a gente botou aí no chat, tá? Que é o check-in. E se tiver alguma dificuldade, pode mandar e-mail para a gente no abrapsovaledosinos@gmail, certo? Qualquer dúvida, chama nós, eu vou dar uns 5 minutos aqui ainda, certo? Muito obrigada, gurias, vocês são demais, isso aqui, olha, top demais, muito lindo, muito obrigada mesmo. Vamos fazer um abracinho virtual, né? Abraços, que nem diz o João, abraços, né, João? Adoro. Abraços para vocês todas e parabéns. Foi super bem, funcionou muito bem. Tamo junto. Bora lá.